Bom dia a todos, dando sequência ao nosso evento, eu vou coordenar a próxima mesa. Meu nome é Bárbara Paz, eu sou médica mastologista, com doutorado pela USP, pelo Departamento de Radiologia, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais. Estou aqui agradecendo o convite de participar dessa mesa, um evento que, igual estávamos conversando há pouco, com a questão dos eventos online, está tendo uma divulgação, uma participação global. Isso é muito interessante, muito nos incentiva a continuar fazendo eventos desse porte. Então, eu vou fazer a apresentação, inicialmente, dos nossos debatedores. Então, inicialmente, nós vamos ter a doutora Paula Hartung Topa. Ela é médica formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, patologista pelo Hospital das Clínicas da UFMG e professora de patologia da Faculdade de Ciências Médicas. Teremos também a doutora Rosemar Macedo Rahal, mastologista, que tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Goiás, professora da Universidade Federal de Goiás e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia. E o nosso último debatedor vai ser o doutor Henrique Bartels, também mastologista, mestre e doutor em patologia mamária pela UFMG, pela Universidade Federal de Minas Gerais, e chefe do serviço de mastologia do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais. E vamos ter como palestrantes os doutores, doutor Vilmar Marques, que é o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Nacional, professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde ele fez também mestrado e doutorado, e hoje é professor da pós-graduação. E teremos o doutor Bernardo Ferreira de Paula, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, patologista pela mesma universidade. Ele fez um fellow de uropatologia e patologia cirúrgica no Johns Hopkins Hospital, em Baltimore, nos Estados Unidos, e hoje é patologista no laboratório Anatomia, em Belo Horizonte. Então, agradeço a presença de todos em nome do evento, boa aula e depois nos encontramos para o debate. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos que porventura estejam nos assistindo. É um prazer participar do Breast Meet 2021, um evento que veio para ficar. Faz parte agora do calendário da mastologia brasileira e eu vou abordar nesta mesa de lesões de potencial de malignidade indeterminado, os B3, não? E procedimentos percutâneos, cirurgia convencional e tratamento mínimo do câncer de mama. Existe algum conflito? Vamos conversar sobre isso ao longo da minha apresentação, mas vamos passo a passo, não? Primeiro, quais são essas lesões B3? Essas lesões B3 incluem aquelas lesões, as hiperplasias ductais com atipias, a atipia epitelial plana, as lesões lobulares, a cicatriz radial e a adenose esclerosante, as lesões papilíferas, aqui é importante, as lesões papilíferas, principalmente o papiloma com atipia, as lesões fibroepiteliais, principalmente o tumor filoides, e obviamente que temos algumas outras lesões, mas que eu não vou abordar ao longo da minha apresentação. Ao longo da minha apresentação, devo me ater principalmente ao papiloma, principalmente o papiloma com atipia, a hiperplasia ductal com atipia. Obviamente que as hiperplasias, elas são muito importantes, a neoplasia lobular, a hiperplasia lobular com atipia e, sem dúvida nenhuma, a atipia epitelial plana de células colunares, que então constituem essas um conjunto de lesões que compõem este B3, não, que são muito importantes. São muito importantes por quê? Elas são muito importantes porque se nós lembrarmos da etiologia do câncer de mama, do surgimento do câncer de mama, da sua progressão, nós temos uma lesão surgindo na unidade ducto-lobular terminal, passando por uma hiperplasia usual, essa hiperplasia evoluindo com atipias, evoluindo para um carcinoma ductal in situ e, por fim, um carcinoma invasivo. E nós sabemos que muitas desses tempos da evolução, da progressão do câncer de mama, podem coexistir. Podendo coexistir, o que pode acontecer? O que pode acontecer é, frente a uma biópsia percutânea por agulha grossa, quer seja ela assistida a vácuo ou não,
das lesões que nós vamos abordar: papiloma, hiperplasia ductal com atipia, neoplasia lobular, hiperplasia lobular com atipia, e atipia epitelial plana e de células colunares, podemos ter a subestimação do diagnóstico. E essa subestimação, né, do diagnóstico faz com que nós não tratemos a nossa paciente de forma adequada. Por quê? Porque ela pode ter uma hiperplasia ductal com atipia na biópsia percutânea, mas na realidade ela já tem um CA in situ, ou ela tem mesmo a presença de um carcinoma invasor. Então nós temos que estar muito atento à taxa de subestimação. E para falar sobre a taxa de subestimação, nós temos que trazer essa revisão sistemática com análise meta-analítica muito bem conduzida e publicada em 2019, com a casuística extremamente robusta, que mostra que a cicatriz radial sem atipia tem um subdiagnóstico que gira ao redor de 6%, o papiloma sem atipia vai apresentar uma taxa de subdiagnóstico ao redor de 7%, e a atipia epitelial plana ao redor de 11%. Ao redor de 10% é até aceitável, mas depois nós passamos a ter taxas mais elevadas, como na cicatriz radial com atipia de 18%, na neoplasia lobular com 22%, e na hiperplasia ductal atípica, 28%. No papiloma com atipia, 32%. Então, essas são taxas extremamente elevadas, dessas últimas que eu coloquei para vocês, que nós temos que ficar muito atentos para não fazer o quê? Não ter um subdiagnóstico e não subtratar as nossas pacientes. Temos que salientar, obviamente, que a publicação da Organização Mundial de Saúde, agora de 2018, que trouxe uma bela revisão sobre esse tema na sua publicação, e nós vamos nos ater a ela. Atipia epitelial plana. A atipia epitelial plana tem um risco relativo extremamente baixo quando ela é pura, um risco relativo de 1 a 1,5 vezes. Uma taxa de subestimação para câncer que não chega a 11%. E, importante, em estudos de observação, como o conduzido por Joaro, nenhum caso de câncer. Nesse estudo, ele acompanhou 33 mulheres com hiperplasia, com atipia epitelial plana pura, por um período de 5 anos, e não observou o surgimento de nenhum câncer. Então isso nos deixa o quê? Nos deixa realmente tranquilos frente a esse achado. Um estudo muito interessante foi conduzido pela Clínica Mayo, é uma das maiores coortes retrospectivas de lesões benignas, com mais de 11 mil casos avaliados, e quando eles avaliaram a atipia epitelial plana com 282 casos, eles observaram que ela passa a ser importante quando ela está associada com outros achados, principalmente com o quê? Com as hiperplasias atípicas, trazendo um risco relativo extremamente elevado, chegando a 4,7, mas não é a atipia epitelial plana que carrega o risco, mas sim a hiperplasia atípica associada a ela. Ela, isolada, tem um risco extremamente baixo. Então, qual seria a conduta frente a uma atipia epitelial plana? Se ela for pura, se nós tivermos lesão residual que seja significativa, tem lesão residual, vai para a cirurgia. Não tem, apenas observação. Então, na maioria das vezes, a conduta frente à atipia epitelial plana é simplesmente a observação destes casos. Já a hiperplasia ductal com atipia, aqui é uma outra entidade que nós temos que prestar bastante atenção. Por quê? Porque ela é muito parecida com o carcinoma ductal in situ, principalmente o carcinoma ductal in situ de baixo grau, e o que muda, basicamente, é a extensão da lesão. Ela vai ter um comprometimento de, no máximo, 2 unidades ductolobulares terminais, ou uma lesão com menos de 2 milímetros. Geralmente, ela está associada com microcalcificações e corresponde ao redor de 2 a 14% das biópsias de rastreamento. Só que o mais importante é risco relativo de 4 a 5 vezes, um risco relativo extremamente alto, que nos deixa, então, muito preocupados. E um detalhe importante é a subestimação, com agulha grossa de 28 a 56, com biópsia assistida a vácuo, 10 a 20%. Então, a biópsia assistida a vácuo faz um drop de praticamente pela metade da subestimação quando comparada com a biópsia agulha grossa. Nesse estudo,
nós observamos que a subestimação de 56%, existem alguns fatores associados a ela, mas continua sempre elevado o índice de subestimação. Então, a biópsia por agulha grossa realmente não nos acrescenta muito. E um estudo muito interessante é o estudo do grupo da Constance Lehmann, com 101 pacientes submetidas a biópsia, que mamotomia, biópsia percutânea assistida a vácuo, em microcalcificações, que teve como achado hiperplasia ductal com atipia. E ela nos traz o que de informação? Que, se nós tivermos menos de 3 focos de hiperplasia ductal com atipia, nós vamos ter um subdiagnóstico de 10%, mais do que 3 focos, 28%, sendo que, no total, o subdiagnóstico foi ao redor de 19%, quase 20%. E mesmo na presença de menos de 3 focos e ausência de microcalcificação residual, essa taxa de subdiagnóstico continua elevada, acima de 12%. Desta forma, por mais que dos 20 casos que ela observou de subestimação, 17 foram in situ, nós tivemos 2 casos de câncer invasor e 1 caso de câncer invasor com CDIS. Não podemos negligenciar esses achados, esse subdiagnóstico. E mesmo no estudo, também muito interessante, da Lynn Hartman, observando o número de focos ao longo de 25 anos e a incidência acumulativa de câncer, a gente observa que 1 foco, nós temos 23% de risco de câncer, 3 focos, 46%. Não podemos negligenciar esses dados. Desta forma, frente a uma hiperplasia ductal com atipia, independente de lesão residual, o mais correto ainda é a cirurgia. A lesão lobular, a neoplasia lobular, que nós vamos dividir em hiperplasia lobular com atipias, onde nós temos a presença de 50% de ocupação da unidade ducto-lobular terminal, esse é um achado praticamente incidental, porque ele dificilmente tem uma expressão imaginológica, está mais associado com biópsias por outros achados ou por mamoplastias redutoras, mas tem um risco relativo extremamente alto, de 4 a 5 vezes. Já o carcinoma lobular in situ, que também se coloca nesse grupo da neoplasia lobular, nós vamos ter o ducto ocupado por mais de 50% por essas células pequenas que proliferam no seu interior, mas aqui o risco relativo chega a 8 a 10 vezes. Também é muito encontrado em achados incidentais, porque tem pouca manifestação imaginológica. E nós temos que frisar que, de acordo com a JCC, não é mais classificado como um carcinoma in situ, não é mais PTIS. Nesse estudo, com 104 pacientes avaliando neoplasia lobular, da Lavinia Middleton, lá do Emily Anderson, o que eles observaram? Eles observaram que, num follow-up de 3,4 anos, tiveram apenas 5 casos de câncer de mama. E 3 desses 5 casos estavam em outras áreas que não da biópsia, mostrando o quê? Que é mais uma lesão marcadora de risco do que uma lesão precursora do câncer de mama. Desta forma, frente a uma neoplasia lobular sem lesão residual, o que nós fazemos? Se não tem lesão residual, apenas observação. Só vai para a cirurgia se realmente tiver uma lesão residual que seja importante, que não é o comum, não é o mais achado, não é o que nós observamos no dia a dia. Geralmente são achados incidentais sem lesão residual. E, por fim, o papiloma com atipia. O papiloma com atipia, eu trouxe, por mais que ele representa apenas 5% das lesões mamárias biopsiadas, nesta revisão sistemática, onde foram avaliados mais de 42 estudos com papiloma, a taxa de malignidade foi de 12% quando associado com atipia e sem atipia. Quando nós separamos com atipia e sem atipia, o que a gente observa? Na presença de atipia, uma porcentagem de malignidade de 32%. E na ausência de atipia, 7%. Então, na presença de atipia, não tem muita dúvida frente ao papiloma. Esse papiloma deve ser excisado. Se nós tivermos lesão residual, cirurgia. Se não tivermos lesão residual, não tem lesão residual, nós podemos, então, fazer
a observação desta entidade, que é o papiloma com atipia. Mas não podemos esquecer dessa taxa tão elevada de subdiagnóstico do papiloma. Desta forma, pelo exposto até agora, nós temos então 3 grandes entidades: hiperplasia, a atipia epitelial plana, hiperplasia ductal com atipia e a neoplasia lobular. Será que nós podemos mudar um pouco a conduta pelo que eu expus até agora, que é essa conduta clássica aqui colocada? O mesmo frente ao papiloma? Não é tão fácil assim mudar a conduta. Eu sei que em mãos muito hábeis, uma mamotomia consegue tirar toda a lesão, ainda fazer o shave dessas paredes. Mas nem todo mundo tem habilidade de grandes cirurgiões, de grandes mestres das biópsias mamárias, como Henrique Couto e outros colegas que nós conhecemos, não? Mas o que nós podemos fazer, então, frente a esses achados? Temos esses achados, vamos pensar na neoplasia ductal com atipia. Fazemos uma revisão imaginológica. Não existe lesão residual? Não existiu lesão residual? Será que eu preciso fazer cirurgia? Se existir lesão residual, eu tenho que levar essa paciente para a cirurgia, fazer a remoção completa e segmento da paciente. Se eu não tiver lesão residual, tiver menos do que 2 unidades ductolobulares envolvidas e ausência de necrose, talvez, em mãos hábeis, eu possa fazer apenas o segmento. Na neoplasia lobular, nós vamos também rever a imagem. Geralmente não temos imagem residual, fazemos o quê? Apenas o segmento frente à neoplasia lobular clássica. Se nós tivermos lesão residual, que não é o habitual, nós vamos levar essa paciente para a cirurgia, confirmar que é uma neoplasia lobular clássica e assim vamos apenas seguir essa paciente, porque não precisamos de margens livres nesses casos. Frente à atipia epitelial plana, como bem já coloquei, apenas o segmento não precisa complementar a cirurgia. E no papiloma, nas lesões papilíferas com atipia, temos que levar essa paciente para a remoção completa da lesão. Frente ao exposto, o que nós podemos concluir? Que, obviamente, que não existe conflito entre a cirurgia convencional e as biópsias percutâneas assistidas a vácuo, principalmente. Elas se complementam. O que nós temos que fazer é escolher a melhor opção. E a melhor opção, ela é sempre escolhida como? De uma maneira multidisciplinar. Mastologista, radiologista, patologistas, trabalhando juntos na mesma mesa, buscando o melhor para as nossas pacientes. Obrigado pela atenção de vocês. Bom dia, meu nome é Bernardo, sou patologista em Belo Horizonte, trabalho no laboratório de anatomia do BH e vim aqui hoje para falar um pouco sobre a nossa experiência em patologia nas lesões de potencial de malignidade determinada, lesões de alto risco retiradas por excisão assistida a vácuo. A classificação que engloba essas lesões engloba diversas lesões como hiperplasia lobular atípica, hiperplasia ductal atípica, cicatriz radial, material escasso, suspeito para maligndade. É muito usado no Reino Unido, nós não costumamos escrever isso aqui no Brasil, nos laudos. Laudo categoria B2, isso não costuma sair aqui nos laudos, mas o grupo de lesões é igual e as publicações usam frequentemente essa nomenclatura para orientação. Então, nós vamos falar um pouco sobre os casos e experiências, nossos casos, os casos mais interessantes que nós vamos tentar trazer que aconteceram nos últimos meses. O primeiro é uma mulher de 48 anos, que há 2 anos vinha em acompanhamento por um laudo categoria 3, que passou por uma mudança de forma e atualmente ele media 16 milímetros. Foi passado por uma excisão a vácuo, à esquerda lâminas preparadas para excisão a vácuo, que vêm frequentemente com coágulos, uns fragmentos que às vezes medem 2 a 3 vezes a espessura de uma biópsia de agulha. E neste caso, acima nós identificamos um fibroadenoma, que provavelmente se tratava da lesão mais antiga, e abaixo o carcinoma. 2 exemplos dessas regiões. Os diagnósticos foram esses, e provavelmente se tratava disso. A lesão mais antiga era um fibroadenoma, e a lesão mais recente, que causou essa alteração de forma, foi um carcinoma que surgiu. Na core, a gente sempre fica pensando, será que a core pegaria o fibroadenoma por ser a imagem dominante? É uma possibilidade, até porque nós vemos casos assim, já tivemos casos no laboratório que o paciente acompanhava o fibroadenoma, e mais tarde o fibroadenoma era retirado, ele estava envolvido pelo carcinoma no tecido adjacente. Aqui, mais detalhes do caso, um fibroadenoma acima, já na parte superior, aparecendo focos carcinomatosos epiteliais atípicos à direita, na mesma imagem, na mesma lâmina, indo um pouco mais para a direita, focos francamente carcinomatosos, seriam esses ninhos com núcleos azulados, no meio do fundo do estroma mais róseo, infiltrando a gordura e já chegando no fibroadenoma.
Aqui detalhes do carcinoma, por vezes com áreas de padrão lobular, acometendo diversos fragmentos, áreas de carcinoma in situ. Aqui, devido a essas áreas de padrão lobular, nós fizemos a ecaderina, mas o componente invasor, visto na imagem número 2, é todo realmente, manteve a expressão e era realmente ductal invasor. Na 1, a gente viu um pouco de neoplasia lobular em alguns focos, e na 3, carcinoma ductal in situ, mantendo a expressão da ecaderina, ao contrário da imagem número 1, na neoplasia lobular, onde ela foi perdida. Então, um caso bastante interessante que levanta sempre essa possibilidade da amostra maior ter facilitado o diagnóstico. O segundo caso é uma mulher de 47 anos que foi retirada por VAI, diagnosticada com carcinoma tubular de 3 milímetros maior fragmento, todos os fragmentos cometidos em maior medida contígua, ela tinha 3 milímetros, e também foi realizado, após a retirada do nódulo, um shaping da loja cirúrgica. O médico intervencionista, ele fez uma raspagem da região envolvendo a lesão, e esse tecido não se detectou nenhum tipo de neoplasia, nem carcinoma in situ, nem carcinoma invasivo, nem nada. Aqui detalhes do carcinoma tubular, são esses túbulos irregulares nas duas imagens à esquerda, abaixo no maior aumento, e à direita mostrando a negatividade para células miopteliais no componente invasor, com controle interno positivo, abaixo à esquerda. Então, o carcinoma tubular retirado por VAI, medindo 3 milímetros maior extensão. Foi submetido a um setor após esse diagnóstico, identificamos a loja cirúrgica de 1,5 centímetro, sem massas ou nódulos, as margens foram amostradas, livre de neoplasia, a loja cirúrgica com o tecido adjacente foi bastante amostrado para tentar identificar a lesão residual, e o sentinela foi negativo. Aqui um exemplo do corte que foi realizado da loja cirúrgica, marcado à esquerda uma lâmina, com a área verde seria a loja cirúrgica, o tecido adjacente vermelho e azulado com áreas fibróticas, filtrado inflamatório, como se nota acima nas duas imagens à direita, e abaixo áreas de esteatocnecrose, que frequentemente são associadas a esses procedimentos prévios. Então, o setor veio negativo, nós já estamos com alguns casos dessa forma, está sendo bastante interessante, a lesão é praticamente tratada com esse negócio, o setor é com excisão a vácuo, e o setor é uma complementação cirúrgica que não se revela neoplasia, é muito importante mostrar muito nesse caso, de preferência toda a loja cirúrgica, e tem sido bastante interessante isso. Vamos ver o que nós vamos conseguir com isso. Bom, mais um caso, 64 anos, uma mulher com nódulo suspeito para carcinoma, foi submetida a VAI, a gente identificou diversas áreas escleróticas, tubos irregulares, como se nota nessas imagens a seguir, e sempre levantando a possibilidade de, será que é um carcinoma? Um carcinoma tubular? Neste caso, a gente valorizou mais o padrão de benignidade. Algumas desses tubos aparentam dupla camada, células miopteliais, um centro esclerótico provavelmente podendo corresponder a um papiloma parcialmente esclerosado em alguns focos, ou cicatriz radial fragmentada. Nós também notamos algum grau de hiperplasia ductal usual, sem monotipia, sem limites bem determinados para falar nada de carcinoma in situ. Podemos corroborar esse diagnóstico com imunohistoquímico, que é sempre útil, tanto em biópsias de agulha quanto na VAI, nós gostamos de usar bastante. Abaixo, um exemplo de P63 com um maior aumento, com todas as células miopteliais envolvendo esses ductos. À direita já dá para notar a presença dessas células miopteliais, seria esse citoplasma um pouquinho mais claro, essas áreas claras envolvendo essas regiões ductulares, que também vão de acordo com uma lesão benigna. E quanto maior a amostragem nesses casos, facilita. Um outro caso bastante interessante, talvez um dos mais interessantes que passou com a gente, foi um caso que estava sendo acompanhado como benigno, já tinha tido uma biópsia pregressa que a gente não teve acesso como diagnóstico benigno, era um nódulo irregular subcentimétrico com distorção. Excisão a vácuo, favorecemos uma lesão pulmatosa com área esclerose e hiperplasia ductal usual. Aqui detalhes, a área rosa seria as áreas escleróticas, as áreas azuladas seriam as áreas mais proliferadas epiteliais da hiperplasia ductal usual, e um contexto de lesão com alguns eixos favorecendo um papiloma esclerosado. Aqui um detalhe onde começa a aparecer uns ductos na foto abaixo à esquerda. Esses ductos no meio do estroma, um pouco mais irregulares, levantam a possibilidade. Será que nesse contexto está surgindo, nessas outras duas fotos à direita também, um carcinoma tubular, um carcinoma de baixo grau, uma lesão papilomatosa esclerótica? À esquerda, só mais detalhes também dessas áreas escleróticas e calcificações nos eixos escleróticos, levantando a possibilidade de uma lesão antiga. Então, isso seria um carcinoma, surgindo nessas lesões? Podemos fazer um P63. Neste caso, veio negativo.
Logo, carcinoma? Alguém poderia se perguntar, não tem célula epitelial, é carcinoma. Em diversas áreas dessa lesão, a gente não notava célula epitelial. Algumas outras, num túbulo muito grande, a gente via 2 células epiteliais. Então, apesar do padrão morfológico, a gente viu uma ausência de células epiteliais em diversas áreas. Na imagem abaixo, vocês podem notar que um ducto está totalmente envolvido por células epiteliais e acima, e nas imagens à direita e abaixo à direita, ducto sem nenhuma célula epitelial presente. E isso levanta sempre a possibilidade de carcinoma. Mas não necessariamente significa um carcinoma. A impressão de benignidade continuou. Nesse caso, nós laudamos como um papilômetro ductal esclerosado, com atenuação de células epiteliais e hiperplasia ductal usual. Essa atenuação ela é bem descrita, ela acontece em lesões benignas, até carcinoma ductal em si, em alguns casos a gente tem dificuldade para identificar a célula epitelial, às vezes identifica uma num novo plano de corte, uma nova reação imunossupressiva, a gente identifica mais, assegurando a tranquilidade de ser um carcinoma ductal in situ. E também um trajeto de agulha. Quando a agulha entra numa biópsia, ela arrasta a epitélio e não se detecta células epiteliais. Então, a ausência de células epiteliais não é patognomônio de malignidade. É um indicativo muito forte, você tem que analisar o contexto. Analisando o contexto com uma maior amostragem, que a gente observa diversas áreas benignas que encaixam na sua ideia morfológica, você fica mais seguro de dar o diagnóstico. Neste caso, como era uma coisa muito rara, e para dar uma segurança maior para o cirurgião, para o mastologista, oncologista que viesse a ver os exames dela, nós decidimos mandar para uma patologista de referência em patologia mamária, que concordou com o diagnóstico. A patologista foi a professora Helenice, ela foi minha preceptora, eu agradeço muito por ela, por tudo que ela me ensinou, tive o privilégio de poder conviver com ela no HC, e mais uma vez obrigado, professora, por essa consultoria e por todas as nossas interações. Para ilustrar, suponhamos que nesse caso, uma biópsia de agulha tivesse sido feita, ela entrasse na imagem esquerda entre as 2 linhas verdes, e a imunossoquímica tivesse sido feita, túbulos irregulares, um estroma fibrótico, esclerótico, que a pessoa poderia interpretar como estroma desmoplásico, com negatividade de células epiteliais e um carcinoma tubular. A gente vê esse tipo de caso. Nós já recebemos diversas revisões externas, porque a gente recebe o setor dos serviços que a gente presta serviço hospitalar, e não identificamos carcinoma. E o mastologista falou, esse caso tinha carcinoma, identifica o carcinoma. Não achamos, aí revemos a biópsia prévia, se tratava muitas vezes de lesões esclerosadas, adenose esclerosante, cicatriz radial, e isso acontece. Imunossoquímica pode ajudar bastante, mas não é uma garantia de que vai evitar esse tipo de problema. Então, é sempre interessante para o patologista uma amostragem adequada. Esse tipo de amostra leva a uma quantidade maior de material, sempre, muitas vezes, facilitando o diagnóstico, mas também algumas lesões muito fragmentadas, o que não facilita necessariamente o diagnóstico, já que no setor a gente corta a lesão inteira. Mas com um treinamento adequado, uma pessoa com experiência em patologia mamária, com uso de imunohistoquímica, fica bem mais razoável de chegar aos diagnósticos adequados da melhor forma para os pacientes. Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigado à comissão organizadora, professora Eunice, que vai falar em breve. Vou tentar ver sua aula e maiores dúvidas estou aí disponível. Obrigado. Obrigada. Gostaria de agradecer ao doutor Vilmar, ao doutor Bernardo, parabenizá-los pela brilhante palestra. E eu vou abrir, então, o debate, porque nós temos só 10 minutos e espero que dê tempo para colocarmos ao público também as perguntas do chat. Então, por favor, vamos começar com a doutora Paola Topa, que é a nossa colega patologista. Com a palavra, doutora Paola. E, gente, bom dia a todos, parabéns aos 2 palestrantes, as apresentações foram muito boas, e realmente é um desafio aí que a gente tem a patologia mamária, né? A gente vê o avanço dessas lesões minimamente invasivas, a excisão a vácuo, acho que ela vem aí para chegar e a gente tem que se adaptar a ela, né? Muitas vezes ela pode nos auxiliar, como complicar, igual o Bernardo falou, né? Vem fragmentado, mas a gente tem aí o auxílio de patologistas especialistas na área da mama e também da imunistoquímica que vem para auxiliar bastante o diagnóstico. Em relação a perguntas, eu acho que eu não tenho. Se alguém quiser perguntar aí dos dois palestrantes, parabéns de novo pela apresentação. Então, muito obrigada, doutora Paola. Eu vou passar
a palavra, então, para a doutora Rosemar Macedo, nossa colega mastologista de Goiás, para fazer suas ponderações e suas perguntas. Obrigada, Bárbara. Agradeço o Henrique pelo convite, parabenizo, assim como a Ana e a você, pela gestão brilhante que vocês estão fazendo na Regional de Minas Gerais. Parabéns, Vilmar, Bernardo, pelas aulas. E, Vilmar, eu gostaria de te perguntar se você mantém essa mesma conduta, por vezes, voltando para a abordagem cirúrgica, por vezes conservadora, numa paciente que tenha um risco clínico elevado para câncer de mama. Um paciente que não foi testada, mas ela tem um histórico familiar que te preocupa, se de alguma forma isso mudaria a sua conduta, sendo mais intervencionista. Excelente pergunta, Rose. Mais uma vez, eu já dei meu bom dia a todos pela manhã, mas mais uma vez, parabenizar Henrique, Ana Maria e todos que organizaram, e junto também com o SBM, a escola. Evento de demasia, evento que veio para ficar, evento que só agrega a nós, todos os mastologistas. O alto risco sempre nos preocupa, não, Rose? Porque aquela paciente já carrega, por uma mutação genética, por ela, sabida ou não sabidamente, um risco elevado de câncer de mama. E esse risco, muitas vezes, é superior a 50%, mesmo nos BIRADS 3 que nós temos, não? Uma das indicações de abordar um BIRADS 3 é um alto risco para câncer de mama. A imagem, ela diz tudo, mas você fica realmente muito preocupado. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, lógico que nós temos que avaliar muito bem o achado, tem que ter uma avaliação multidisciplinar. A aula do Bernardo foi excelente, porque se você tem que ter um patologista que faça mama, acho que isso faz toda a diferença, não? Um patologista que está feito aos achados mamários e que está feito também ao VAI, porque não adianta ele também ser um patologista que faça mama, mas não está feito as biópsias por esses jornais pela mamotomia, ele vai se perder, ele não vai conseguir montar aquele fragmento tridimensionalmente como ele deveria, ele não vai conseguir ter a visão espacial que o Bernardo tem, né? Então, acho que isso prejudica bastante. Mas, de forma geral, Rosa, eu levaria essa paciente para a cirurgia, sim. Obrigada, Vilmar. E, Bernardo, você acredita que, na situação atual, a gente pode assumir essa conduta de uma ressecção vácuo-assistida como uma conduta terapêutica, como você colocou? Quer dizer, eu saio de uma situação diagnóstica e vou para uma situação terapêutica, fora de um ambiente de estudo. Você acha que isso já está, sim, na prática clínica, eu assumir o tratamento de uma setorectomia pela biópsia vácuo-assistida? Você se sente confortável com isso? Você acha que isso pode ser adotado atualmente como na nossa prática clínica? E se sim, eu gostaria que você se posicionasse, por exemplo, com relação ao CDIS, que tem um padrão saltatório que nos preocupa, na verdade. Você se sente confortável mantendo para a prática clínica de todos, num CDIS de baixo grau? Você se sente também confortável para incluir isso na prática clínica? Bom, para CDIS de baixo grau, eu ficaria desconfortável, muito por esse padrão saltatório. E até pela experiência que a gente está adquirindo lá com diversos casos e outras publicações que o Henrique tem feito, realmente para o CDIS eu ficaria inseguro. Mas para papilomas eu estou ficando cada vez mais confiante que realmente a gente consegue excisar tudo. Papiloma com atipia é um papiloma que, na verdade, que tem diversas entidades nele que pode surgir. Quando a gente fala, quando o pessoal, eu não costumo usar essa nomenclatura papiloma com atipia, eu falo papiloma com hiperplasia ductal atípica, papiloma com carcinoma envolvido parcialmente com carcinoma ductal in situ ou alguma coisa. Eu descrevo qual é a atipia que é identificada. Diversas lesões eu acho que a gente consegue tratar com uma confiança considerável, porque elas não são saltatórias e a gente ainda recebe esse shaving do tecido, então dá uma certa confiança bem interessante. No carcinoma ductal in situ, de baixo grau principalmente, que o de alto grau ele é mais frequentemente contigo, o de baixo grau eu ficaria desconfortável, até porque, por exemplo, quando a gente recebe diversos setores com carcinoma ductal in situ, a gente identifica focos em diferentes regiões e o tecido entre essas lesões é totalmente usual. Às vezes você não vê nada, nem atipia epitelial plana, nem hiperplasia ductal atípica, apesar de ser o mesmo padrão morfológico, então normalmente não cita essas duas coisas, ou é carcinoma ductal in situ ou hiperplasia ductal atípica. Então, para carcinoma ductal in situ, realmente eu acho que não é a forma de tratar adequado, por enquanto, pelo menos eu não teria essa confiança.
Doutora Rose, você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu tenho sim, mas tem um outro colega, né? Qualquer coisa a gente volta. Tá, eu só queria aproveitar a sua pergunta e transmitir a mesma pergunta que você fez para o doutor Bernardo para a doutora Paola. Se ela se sente confortável com a biópsia, né, com a VAI, ou a posição dela é igual ao do doutor Bernardo? É igual ele falou, existem lesões e lesões, né? A gente ainda está apanhando um pouquinho para se adequar à VAI, a gente está até vendo com o Henrique um método da gente uniformizar o diagnóstico, até aplicar essas classificações B1, B2, B3 aqui, porque a gente não faz esse tipo de classificação, mas a gente fica sempre com o pé atrás, né? E principalmente carcinoma ductal in situ, porque a gente fica com medo da gente estar deixando lá na paciente alguma coisa por essa amostragem limitada, que o setor, igual ele falou, a gente vê, às vezes, no setor inteiro, focos difusos de carcinoma ductal in situ. Eu concordo com o Bernardo. Ok, muito obrigada. Então, vou abrir a palavra para o doutor Henrique Barcas para fazer suas ponderações e perguntas. Bom dia a todos, um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradecer, assim, em nome de todos os mastologistas, na figura do nosso presidente, doutor Vilmar, nossa vice-presidente, doutora Bárbara, como tem sido mais fácil, né, de se encontrar, de discutir temas tão importantes como o Breast Meet tem trazido para a gente no seu segundo ano. E eu vou fazer a pergunta um pouco inversa, né? Eu acho que Bernardo falou, a doutora Paola disse nas lesões que eles não ficam tão confortáveis em eximir da cirurgia aquelas pacientes submetidas à VAI. Mas em quais tipos de lesão B3, com uma mamotomia VAI realizada com amostra positiva e com shaving de margens após essa mamotomia inicial, o shave de margens negativo, em quais lesões B3, doutor Bernardo e doutora Paola ficariam tranquilas em descalonamento cirúrgico e não realizar a cirurgia para essas pacientes? E se, na nossa prática clínica, se isso já está sendo possível, isso já está sendo realizado para as lesões B3, ou pelo menos para algumas delas, doutor Vilmar, se ele já tem feito isso na sua prática clínica. Bom, das lesões B3 que foram citadas, eu ficaria bastante confortável, por exemplo, cicatriz radial, hiperplasia ductal atípica não, apesar da gente ter falado que carcinoma ductal in situ, são lesões que, na verdade, morfologicamente, muitas vezes geneticamente, podem ser a mesma, por causa da amostragem, na verdade, como é só uma dimensão de 2 milímetros, a gente pode não ter detectado na VAI, mas, na verdade, a lesão ser maior. Papilomas, mesmo papilomas com atipia, seja lá o que isso queira dizer, isso é muito interessante, você sempre perguntar ao patologista o que é essa atipia, o que ele quer dizer com isso, ele está atípico porque você quer ver mais da lesão, ou ele está atípico porque você detectou uma hiperplasia ductal atípica, ou porque você viu uma área esclerótica e está preocupado de não ter algo adicional e quer ver o tecido adjacente. Então, algumas lesões, na excisão a vácuo, shave negativo, papilomas, eu ficaria bem tranquilo pelo que a gente tem visto nesse tempo que a gente está montando os nossos casos, a gente não tem identificado nada. Curiosamente, parece que algumas lesões de baixo grau, quando você não identifica nada além de um carcinoma tubular, por exemplo, de 2, 3 milímetros, às vezes isso me deixaria mais confortável, pode parecer estranho, mas às vezes uma lesão de 2 milímetros dessa forma, que foi retirada, não sobrou nenhuma imagem, e no shaving veio negativo, você vê que tem bastante amostra, eu acho que tem menor chance de identificar mais lesão nessa paciente, e eu estou falando eu acho, porque a gente não tem o compilado desses dados, eu ainda não posso apresentar isso para vocês de forma definitiva, que provavelmente nós não vamos achar nada desse tipo de lesão, muito pequena, como foi um dos casos que eu apresentei na aula, e não identificou nada no setor, do que num carcinoma ductal in situ, que é uma lesão saltatória, é uma lesão que muitas vezes em alguns focos tem microcalcificação e outros não tem. Então, muitas vezes você já tem um diagnóstico feito de um carcinoma de baixo grau. O paciente já é portador de um carcinoma invasivo. Então, você já tem ela num espectro que ela vai precisar de um tratamento maior. Como você tem um carcinoma ductal in situ, dependendo da idade, as pessoas podem optar por não fazer nada com aquela pessoa e, às vezes, ela ainda tem um carcinoma invasivo em algum outro local na mama dela, que, às vezes, é associado com um carcinoma in situ num trecho que não tem microcalcificação. Então, o carcinoma ductal in situ de baixo grau, às vezes, me deixaria mais desconfortável do que um carcinoma tubular de baixo grau microscópico, que a gente consegue ter uma noção muito boa do tamanho dele e que faz uma boa correlação
com o exame de imagem que o mastologista fala, não, era uma lesão menos 5 milímetros e eu consegui medir o maior foco dela, por exemplo, 4 milímetros. Isso, por mais que soe estranho, eu acho que eu ficaria mais confortável numa paciente velha que tratou isso do que, na verdade, com carcinoma do Taysido. Me delonguei demais, desculpa, mas era isso. E como a gente falou no briefing, né, você tinha até conversado conosco sobre a questão da mamotomia ir mais direto ao alvo da lesão. E nem sempre o setor é tão fácil para o patologista identificar uma lesão mínima, né, principalmente as lesões B3. Né, eu queria que você falasse isso um pouco para o público que a gente escutou no briefing. Com certeza. O setor, principalmente em mama muito densa, mama de paciente jovem, em lesões pequenas, a gente tem que fazer uma amostragem grande. Só que por mais que você amostre muito e amostre toda a área alterada de um setor, ou o setor inteiro, os cortes têm 3, 4 milímetros. Você pode, às vezes, perder. Está dentro do bloco de parafina, talvez o foquinho atípico que foi detectado na corda de agulha, porque a gente vê uma lâmina que tem 3 micras. Então, por mais que o patologista, o laboratório tenha permissão, porque tem hospital que tem limitação, inclusive nos Estados Unidos, não é só uma questão do Brasil, tem gente que você pode fazer tantas lâminas por setor, senão o faturamento liga e começa uma confusão dentro. No Brasil não tem muito isso não, mas só citando que não é uma limitação brasileira. Então, assim, o setor em pacientes jovens, que você não vê uma área alterada, que você consegue mostrar muito nitidamente, pode ser difícil você acabar não mostrando. A VAI, como ela vem fragmentada e é uma área de, às vezes, de 1 centímetro de diâmetro, você consegue incluir tudo e facilita bem, porque você tem certeza que você está na área alterada que foi detectada no exame de imagem, fazendo uma boa correlação com o que o mastologista está vendo. Né? E é o que a gente tem visto também numa maior confiabilidade quando a gente recebe um laudo anatopatológico, quando o material é de uma VAI. A gente também fica muito mais tranquilo e confiante naquela resposta, né, à nossa pergunta. Mas muito obrigado. Bárbara, abri o microfone, querida. Desculpa, gente. Doutora Rosemar, você gostaria de fazer a pergunta que ficou para depois, já que nós temos um tempinho a mais que estamos saindo para almoço? Eu tenho sim. O que me preocupa um pouco a lesão papilomatosa, porque a gente sabe que a chance maior de uma lesão papilomatosa de ser uma lesão com um potencial de malignidade, muitas vezes é um CDIS. E numa lesão papilomatosa, onde é uma lesão que se fragmenta com facilidade, que você tem chance de perder material, dentro daquilo que você falou, Vilmar, de até 32% de chance de subestimação no papiloma com atipia, você teria algum limite onde você se sente confortável mantendo essa paciente com a VAI, ou você se sente confortável, não, a partir desse tamanho de lesão eu não me sinto confortável? Qual seria o seu limite? Porque a minha preocupação no papiloma é eu ter um CDIS, por exemplo, que eu perca num procedimento como esse. Tem algum limite para você, por exemplo, de tamanho ou de limitação de imagem? Eu consigo eu não tenho acesso a um exame de imagem que me deixe mais confortável? Tem algum limite para você nesse sentido? Até que ponto eu me sinto confortável num papiloma com uma atipia, de sentir que a lesão foi toda ressecada pela VAI e é só isso aí? Excelente pergunta, Rose. Por mais que tenha alguns colegas ou os autores que classificam as lesões por dimensão e acima de certo, alguns colocam centímetros, vai para precisão, outros abaixo não vai para precisão, eu acho que essa discussão tem que ser muito multidisciplinar, porque a análise do Bernardo é muito mais importante para mim do que a dimensão da lesão. Porque se ele me fala que aquela lesão foi excisada e ele vê ao redor apenas tecido fibrótico, eu vou dormir tranquilo, minha paciente também. Ao contrário, se ele fala para mim, Vilmar, está cheio de hiperplasia com atipia associada, se ele fala, tem hiperplasia com atipia associada, eu vou para precisão. Eu não vou tomar uma conduta de observação expectante frente a esses casos. Então, é muito mais importante o feedback que o Bernardo vai me dar do que a dimensão exata do papiloma excisado. Então, eu confio muito mais na Paola e no Bernardo para tomar essa decisão final. E eu acredito que o Bernardo deve pensar na mesma linha de raciocínio que eu, não, Bernardo? Concordo com relação aos papilomas. A grande vantagem é que a gente consegue minimizar todo o transtorno para a paciente, né?
Eu acho que a VAI veio para esse tipo de lesões hoje que certamente a gente já estão definidas como podendo fazer a VAI, a gente não tem que internar paciente, submeter a anestesia, bloco cirúrgico, pós-operatório, e isso é mais prático para o plano de saúde, por mais que muitas vezes ele tenha dificuldade, é mais cômodo e melhor para a nossa paciente, né? Então, assim, realmente eu acho que a VAI, nesse caso, veio para ficar e cada vez mais. Por enquanto, ainda só nos trials, mas não sei, eu acho que em breve, com esses novos estudos, vários casos que a gente opera até hoje não vão ser mais operados, até mesmo o carcinoma invasor. Vocês estão fazendo um trabalho muito interessante, que, né, junto com a doutora Carolina e com o doutor Henrique, são os shavings por mamotomia. Eu estou doida para ver o resultado desse trabalho. Eu acho que realmente vem para mudar a conduta nossa a respeito de cirurgias de tumores menores, né? Mesmo sendo carcinomas invasores. Talvez o carcinoma in situ tenha essa polêmica dos gaps, né, de ser saltatório. Então, o in situ, talvez, inicialmente, a gente pensasse que fosse a melhor indicação, não tanto. Mas eu acho que esse trabalho de vocês, esse estudo para lesão invasora com shaving de margens, deve vir para mudar muito a nossa conduta. Bárbara, gente, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Rose? Bárbara, na verdade, eu acho que tem um somatório de questões, né? A gente tem que pensar a experiência do patologista, que lesão que eu estou trabalhando, qual o fenótipo dessa lesão, né? Então, eu acho que mais que os shaves, na verdade, você tem uma série de outras questões que estão vinculadas a esse processo, como o perfil de agressividade daquela lesão que eu estou tratando, que eu acho que a gente ainda vai demorar um pouquinho para se sentir confortável para tomar uma conduta dessa, porque a gente tem que pensar que nós estamos lidando com uma lesão com potencial maligno ou até com CA, e um momento de uma alta possibilidade terapêutica, né? Eu perder uma possibilidade terapêutica de uma lesão inicial é ir contra tudo que a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza, né? Que é fazer diagnóstico. Mas eu acho assim, Roso, o que eu quis dizer é o seguinte, o trabalho que eles estão fazendo na Rede Mama é um trial, né, de retirar a lesão inteira, e depois fazer um shave, e depois vai para cirurgia. Então, assim, eu acho que não é uma coisa para agora, é claro, então, todos os trials, né, de fora, mas realmente eu acho que é muito promissor. Claro que, de acordo com o tamanho tumoral, principalmente, não acho que vai depender muito do comportamento imunohistoquímico da lesão, mas sim, principalmente do tamanho tumoral. Acho que é promissor, sim, mas nós estamos aí para estudar, para ver o que vem, né? E falando de lesões B3, não falando de invasor, pensem bem, em relação a uma mamotomia com shave, o dano estético daquela paciente, comparado com o setor, na minha opinião, das pacientes que eu tenho, ele deve ser muito menor que um setor. Tanto o dano estético como o prejuízo para paciente de internação, de anestesia, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar também em novos protocolos para a VAI, também para as lesões não invasoras, as lesões precursoras. Com certeza, Henrique. Gente, eu tomei um puxãozinho aqui de orelha. Mentira, só para sugerir que o horário está bom. Alguém quer finalizar com alguma palavra, que senão eu vou encerrar. Eu só queria falar uma coisa rapidinho. A respeito do papiloma, só para deixar claro, o papiloma, na hora que a gente vê o papiloma numa excisão a vácuo, a gente consegue ter uma certeza muito diferente da certeza que a gente vê quando a gente vê um papiloma na córnea. Na excisão a vácuo, a gente vê se tem ou não tem atipia nele, claramente, porque muitas vezes consegue, inclusive, dimensionar. Obviamente, se o cara falar, se o colega falar, a lesão tem 2 centímetros, eu tô vendo pouco, é uma coisa. Agora, uma lesão de 1 centímetro, eu não vejo hiperplasia do tal atípico, eu não vejo carcinoma do tal in situ, eu não vejo nem sequer área de esclerose para gerar alguma preocupação de algum outro tipo de lesão. Essa lesão, para mim, eu fico muito tranquilo de considerar isso, ainda mais com shave negativo. Então, assim, só complementando. Obrigada pelo complemento, Bernardo. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos os debatedores, os professores, agradecer mais uma vez ao convite da comissão, parabenizar, principalmente na pessoa do Henrique, que realmente vem fazendo diferencial na mastologia, na propedêutica brasileira, e convidá-los para continuar após o almoço com a programação. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.